Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o Leandro e eu gostaria de compartilhar da palavra de Deus com vocês. Hoje eu quero falar sobre a diferença entre o pecador humilde, que se arrepende, e aquele pecador religioso, o pecador orgulhoso. Nós sabemos que Jesus ele veio, para libertar os pecadores da escravidão do pecado, para libertar os pecadores, da condenação do inferno, da morte eterna. Mas nós também sabemos, que para que a gente possa ser liberto de todas essas coisas, liberto do pecado, libertos da morte eterna, é necessário, que a gente tenha humildade de reconhecer que somos pecadores e nos humilhar, na presença de Deus, pedindo perdão a Ele, implorando, pela misericórdia dele através do nome do Senhor Jesus Cristo, porque é somente através do nome de Jesus, que nós alcançamos a misericórdia de Deus. Então, eu queria compartilhar com vocês agora de uma palavra que está em Lucas 5, a partir do versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pressa da pesca de peixe que haviam feito. Eu queria focar neste versículo 8 aqui, que diz assim: E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Ou seja, aqui a gente vê a humildade de um pecador, Porque pecador todos nós somos, mas são poucos aqueles, que reconhecem seus erros, que se humilha perante Deus, pedindo perdão, pedindo misericórdia pelos pecados, reconhecendo que sem Deus essas pessoas não são nada, que elas são Deus, sem Deus não há razão de viver neste mundo, não há significado em viver, Só resta a morte eterna, o inferno, E que a gente possa ter um coração assim como Pedro, um coração humilde, que reconheça, as nossas falhas, os nossos erros, que reconheça que somos falhos, que somos pecadores e que busque a misericórdia de Deus, E agora eu queria ler no mesmo capítulo 5, de Lucas, a partir do versículo 30, que diz assim: E os escribas dele e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ou seja, aqui a gente vê aqueles pecadores, que são orgulhosos, que são religiosos, Aquelas pessoas que muitas vezes você vai falar de Deus para elas falam: eu não preciso ouvir a palavra de Deus, porque eu já tenho Deus no coração, Deus já olha por mim.
e eu não preciso ouvir a palavra de outra pessoa, né? Porque Deus fala comigo. Então, essas pessoas, elas não conseguem alcançar a misericórdia de Deus enquanto elas não tenham um coração humilde, né? Um coração que reconheça que elas são sim pecadoras e que para Deus habitar na vida delas, elas precisam se humilhar, né? Se arrepender de todo o pecado e se converter ao caminho do Senhor e ser batizado pelo Espírito Santo, porque enquanto elas não fizerem isso, elas não serão salvas, né, por meio da graça de Deus. Então que a gente não seja pessoas religiosas, pessoas orgulhosas, que acham que somos melhores que as outras, né, menos pecadores que as outras, porque nós somos todos falhos, né? Nenhum de nós somos dignos da presença de Deus, da palavra dele, do Espírito Santo, mas ele nos concedeu essa graça, né, através da misericórdia dele, da graça dele, através do nome do Filho dele, Jesus Cristo, né, que veio a este mundo em um corpo físico de carne e foi crucificado e morto na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje ele vive eternamente, né, sentado à destra de Deus, né, e um dia ele retornará à terra e arrebatará a sua igreja, né? E que a gente possa estar preparado, né, com um coração humilde, reconhecendo que não somos dignos da presença dele, não somos dignos do amor dele, do Espírito Santo dele, mas que permanecemos de pé pela esperança, né, do perdão, da graça, da misericórdia dele, né? E se você que está ouvindo essa mensagem, está assistindo esse vídeo e reconhece no seu coração, né, que você está afastado do caminho de Deus, que você está vivendo na prática do pecado e precisa voltar ao caminho de Deus, precisa abandonar toda a prática do pecado, eu quero te dizer, né, que este é o momento, né, de você se arrepender, de você se humilhar, né, pedir perdão, se converter ao caminho de Deus, reconciliar-se com o caminho dele, né? Porque se hoje Deus está te dando essa oportunidade, amanhã você pode não ter essa mesma oportunidade, né? Então não desperdice as oportunidades que Deus te dá para você se entregar ao caminho dele, né? E que seja tudo para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.